Resolvi gravar esse vídeo, né, para você, meu irmão. Que você achou estranho, né, aquilo que eu falei naquele outro vídeo. Então eu queria te ajudar a entender o motivo pelo qual eu falei aquilo, né? Eu te perguntei, você disse que achou estranho, né, eu ter falado de Jesus Cristo ter nascido. Então vou te explicar biblicamente por que eu acredito que Jesus Cristo nasceu, né? Vou te mostrar dentro da Bíblia. Primeiro, eu queria que você observasse comigo aqui na Bíblia. Estou no aplicativo mesmo, tá? Provérbios, capítulo 30, versículo 4. Vamos só fazer um adendo aqui a respeito da personagem. O personagem, eu acho que você já sabe quem é, né? Com certeza você sabe quem é o personagem de Provérbios, capítulo 8. Tenho certeza que você sabe. Mas só para ficar mais claro, né? Aqui diz assim, ó, Provérbios 30, versículo 4. Quem subiu ao céu e depois desceu? Interessante, né? Quem subiu ao céu e depois desceu? Lá no livro de João 3,13 diz: Além disso, nenhum homem subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Então está falando de Jesus, né? Concorda? Quem ajuntou o vento na palma das mãos? É a mesma pergunta, né? Aqui, ó, nessa primeira frase, está falando de Jesus. A própria referência aqui, ó, cruzada da Bíblia de Estudo, levou ao texto que fala que é Jesus, né? Então não estou forçando que é Jesus, é o próprio entendimento até do corpo governante isso. Quem ajuntou o vento na palma das mãos? Também Jesus. Quem embrulhou as águas em sua roupa? Quem embrulhou as águas em sua roupa? Lá Isaías capítulo 42 diz: Quem mediu as águas na concha de sua mão e mediu os céus com o palmo? Quem ajuntou o pó da terra e o pôs numa medida? Ou pesou os montes e as colinas na balança? Então a Bíblia faz esse tipo de questionamento, né? Referindo-se ao Criador. Quem estabeleceu ou levantou os confins da terra? Está tratando da criação da terra, né? Agora a pergunta aqui é muito interessante. Qual é seu nome? Qual é o nome dele? E o nome de seu filho? Se é que você sabe? Então, biblicamente, você sabe já disso. A Bíblia descreve a criação sendo feita pelo Pai e pelo Filho. Todas as vezes que a Bíblia fala sobre criação, qualquer contexto que você for pegar, você vai ver a presença do Pai e a presença do Filho, né? Jeová e Jesus. Gênesis. Tá aí, ó. Quinto dia. O quinto dia, olha só. Então Deus disse: façamos, plural, a nossa imagem e segundo a nossa semelhança. Então, quando Deus fala façamos, né? Ele está falando com o próprio Filho, certo? Até aí eu tenho certeza absoluta que você concorda comigo. Vamos voltar lá para Provérbios agora. Provérbios 8 fala a respeito da sabedoria personificada. Conteúdo aqui, ó. Sabedoria personificada fala, né?
Quem é a sabedoria personificada? Quem é a sabedoria personificada? Eu não sei se esse artigo aqui fala sobre isso, né? Vamos ver aqui. Parece que não, né? Quando for lá no versículo, a gente vai analisar o 24. Vamos lá no 24. 24 não tem. Bom, capítulo 8 de Provérbios fala a respeito de Jesus, né? A sabedoria personificada de Deus. Ok? Se você for ler o capítulo inteiro, eu te recomendo que você leia. Está falando da sabedoria, né? Chama de sabedoria, mas está falando de Jesus, tá? Como que nós sabemos que é Jesus? Primeiro, verso 31. Isso aqui é só para você entender que está falando de Jesus, né? Eu sei que você sabe, mas vamos reafirmar isso. Aqui, ó. Quando ele, Deus, decretou o mar, 29, que suas águas não fossem além do que havia ordenado, quando lançou os alicerces da terra, quando Deus lançou, eu, sabedoria, no caso Jesus, no caso Jesus, estava do seu lado, como trabalhador perito ou mestre de obras. Eu era a sua alegria, sua maior alegria, dia após dia, alegrando-me diante dele todo o tempo. Então Jesus se alegrava perante Jeová o tempo todo, né? A gente sabe disso. Eu me alegrava com a terra que ele criou para ser habitada. Então aqui está falando que Jesus se alegrava com a terra que Deus tinha criado para ser habitada. Depois fala, minha maior alegria era com os filhos dos homens. Até aí eu acho que você entende bem, né? Porque a Testemunha de Jeová não tem dificuldade de entender essa parte, né? Que aqui fala de Jesus. Aí, ó, aqui fala no finalzinho assim, ó. Pois quem me acha, a sabedoria, referindo-se a Jesus, achará a vida, certo? Então, aqui até achei que ia trazer uma referência de João, né? Falando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mas não trouxe. Então, quem me acha, quem? A sabedoria. Meio aqui, ó, tá referindo-se a ele, né? A sabedoria. A sabedoria não é só sabedoria, né? Como uma qualidade, mas sim como uma pessoa, Jesus, né? Achará a vida e terá a aprovação de Jeová, tá vendo? Então, quem acha Jesus tem a aprovação de Jeová. Mas quem me ignora, quem ignora Jesus, prejudica a si mesmo, né? Prejudica a sua própria alma. E os que me odeiam amam a morte. Ou seja, João, né, falou isso lá no capítulo 3, que todo aquele que amar, né, a verdade de Jesus, né, ele teria vida, mas quem não obedecesse, né, Jesus Cristo teria a morte. Esse texto está falando a mesma coisa em outras palavras. Vamos agora ao que nos interessa. Capítulo 8, versículo 24 e 25. Diz assim: quando não havia águas profundas, fui produzida. Aqui fala produzida como com dores de parto, né? Depois você vai entender por que disso. Quando não havia mananciais transbordando de águas. Quando, antes de serem assentadas as montanhas, antes de haver montes, fui produzida. Essa é a versão de estudo, né? A Bíblia de 2015. Vamos pegar aqui, ó, a versão de 86, com referência. Tá vendo?
que há uma diferença. A primeira versão usou produzida. A segunda versão... Não, desculpa. As duas versões usam produzida, né? Quando não havia águas profundas, foi produzida. Quando não havia águas profundas, foi produzida. Beleza. Então, as duas usam a mesma expressão. Certo? Beleza. Vamos lá, então. O que é a palavra produzido ali? Tá? A palavra que aparece lá no original é essa aqui, ó. Fiz até um desenho dela. Certo? E aí até colori aqui para no hebraico, né, ficar bem didático, como que se lê a palavra, né? Lembrando que a gente sempre lê uma palavra hebraica, ela sempre é escrita de trás para frente. Então a gente lê ela assim, daqui para cá. OK? Então aqui a gente vai a primeira palavra, a segunda letra, né? Primeira letra, segunda letra, terceira letra, quarta letra, quinta letra e sexta letra. E também tem os pontos, né, massoréticos, né? Isso aqui é um ponto massorético. 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 Para dar a entonação, né? Então, essa primeira roxinha aqui, né? Significa esse SH aqui, que representa o R, tá? Transliterado como R. Depois tem essa letrinha aqui, né? Que é o Shurik. Ela representa o O. Ah, desculpa, Shurik não. Olenvav, né? Olenvav. Depois tem dois lambda, tá? Não vou explicar o hebraico aqui não, porque vai ficar muito longo o vídeo e não vai sair de lugar nenhum. Só para te mostrar que essa que é a palavra que aparece lá. Vou salvar aqui. Beleza. Aqui está a definição, tá? Dessa palavra. Então, essa palavra ela tem uma raiz, né? Essa que é a raiz da palavra. Toda palavra hebraica tem uma raiz. A definição básica dela, geralmente ela é usada como girar, dançar, se contorcer de dor, né? Coisa assim. A definição completa. Então, é uma raiz primitiva, propriamente significa girar ou girar de maneira circular ou espiral, ou seja, especificamente dançar, contorcer-se de dor, especialmente de parto. Olha só. Quando a pessoa está se contorcendo de dor por causa do parto, ou medo, contorcendo de medo. Então, na Bíblia também aparece a palavra quando a pessoa está se contorcendo de dor, ou quando está com medo, né? Figurativamente, esperar, perverter-se, também pode aparecer, suportar, produzir. Por isso que a tradução do Novo Mundo usa foi produzido, né? Produzir. Fazer foi feito, né? Ou foi feito ou foi produzido. Parir. Esse verbo parir é de parir mesmo, né? É da mãe ter o filho. Por isso que aqui em cima falou sobre dores de parto, entendeu? Dançar, fugir, cair dolorosamente, com dor, com medo. Formar. Tem algumas traduções que também usam, né? Foi formado, né? Grande, afligir-se, doloroso. Então aqui, ó, é um processo doloroso, tá? Resumindo, é um processo doloroso. É um processo que demora, né? Como um parto. E aqui, olha, a prova, né? No hebraico, aqui, ó. Aqui tá, né? No hebraico o texto. Começando por essa palavrinha aqui, né? Aí depois vem essa, depois vem essa, vem essa, vem essa. No caso, a palavra em questão é essa aqui, ó. Certo? E aqui tem a definição dela, tá vendo? É a mesma que eu te falei, né? E olha só a definição. Contorcer-se, suportar, dar à luz,
ou ser trazido à luz, ser nascido. Essa aí, esses aí são alguns dos significados dessa palavra. Provérbios, tá vendo? Tá vendo aqui no... Por isso que aqui na tradução do Mundo de Estudo, quando você clica aqui no botãozinho aqui, ó, ele vai aparecer esse aqui, ó, ou produzido com dores de parto. De onde tirou isso? O texto de original não fala nada disso, né? Ser produzido com dor de parto. Tanto é, se você comparar as duas versões, diz assim, ó, quando não havia águas profundas, foi produzida. Ponto. No caso seria, ponto seria vírgula, né? Quando não havia mananciais transbordando de água. Então, olha a versão anterior, de referência. Quando não havia água de profundeza, foi produzida com dores de parto. Essa parte aqui, ó, com dores de parto, isso não existe no original. Não tem essa parte aí. Mas eles colocaram isso para explicar essa produzida. Porque eles também não entendiam o que significa isso. Então eles colocaram, foi produzida como dor de parto. Mas não tem. Aí quando você clica na versão nova, eles viram que eles cometeram esse erro, né? De acrescentar essa frase aqui que não tem no texto original. Tem apenas na explicação da palavra, né? Isso aqui é a explicação da palavra no original. Então eles reduziram o texto, tá vendo? A tradução Novo Mundo de 2015, ela faz uma adequação, tá vendo? Ela tira essa parte aqui, ó, como que com dores de parto, que não tinha no texto e também, aqui também tá faltando o que aqui? Quando você não tem no texto original, você acrescenta alguma coisa, você é obrigado, é norma de tradução, fazer o quê? Colocar um colchete, para indicar que aquilo ali foi acrescentado. Então não tinha, né? Esse colchete não tinha. Por isso que quando eles foram atualizar essa Bíblia, eles colocaram, né? Fui produzida, vírgula, porque realmente não aparece essa parte aqui. Entendeu? Mas só que aqui na nota você ainda consegue visualizar. Foi produzida com dor de parto. Porque a palavra significa dor de parto. Ou parto, né? Tá ligado a dores de parto. Vamos ver como que as versões bíblicas traduzem essa passagem. Diz assim, ó. Antes de haver abismo, eu nasci. E antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes de haver abismo, fui gerada. Antes de haver abismo, fui gerada. Antes de haver abismos, fui gerada. Século 21. Antes de haver abismo, fui gerada. Recebida, fui gerada. Revista atualizada, fui gerada. Ainda não havia abismo quando fui concebida, né? Isso aqui tá ligado, a concepção aqui tá ligado ao nascimento, né? A gente sabe o que tá falando, o que significa isso. Fui gerada antes do oceano e tal. Aqui já fala, fui criada. Versão Sefer, uma versão judaica, né? Eles traduziram por criada. Acho que talvez é a única que verte assim. Antes mesmo que fizeste a profundeza, o abismo, antes de brotar as fontes de água. Aqui não fala o que aconteceu antes, né? Só fala isso. Ó, fui gerada, a Bíblia Católica diz fui gerada, a Bíblia Pentecostal dos crentes diz fui gerada, a Bíblia do Strong nasci, a Bíblia Corrigida Fiel gerada, Capa Nova concebida, Franciscano Capuchinos concebidas, Strong nasci, João Ferreira de Almeida também com Strong nasci, quando não existia fontes carregadas de água, nasci, King James, fui gerada, fui gerada, fui gerada. Quando não havia abismo, fui trazido à frente. Fui trazido à frente. Interessante essa tradução, né?
Não sei por que traduziram assim. Fui gerado, fui gerada. Nestlé foi gerada. Receptions foi gerada. Viva, eu já existia. Então não fala nem que foi gerado, nasceu, vou produzir nada, não, já existia. Tá vendo? Aqui já foi mais longe ainda do que o texto está querendo dizer. Nasci quando ainda não havia abismo. Tá vendo, Angela? Por que que eu falei com você, né? Os motivos, né? Versão internacional, NVI. Nasci quando ainda não havia abismo. Versão nova transformada. Nasci antes dos oceanos fossem criados. Falando de Jesus, né? Antes dos grandes oceanos forem formados, que existissem fontes de águas, não fala o que aconteceu. Fui gerada, fui gerada, fui dado à luz. Olha que versão interessante essa. Se você chegou até agora esse momento no vídeo aí, 21 minutos de vídeo, eu sei que é longo, mas é necessário, viu? Quando ainda não havia abismo, fui dada à luz. Fui dada à luz. Então, as versões bíblicas, elas, mais de 30 versões diferentes, tá? Elas concordam com o que eu estou falando, né? E a própria palavra também concorda, né? Porque o texto está dizendo exatamente isso, né? Que Jesus Cristo, ele foi produzido, gerado por Deus, né? Porque é lógico isso é lógico, né? Se, se Deus tivesse criado Jesus, Jesus seria uma criação, como nós somos uma criação. Só que a Bíblia chama Jesus de filho de Deus. É lógico que a gente também é chamado de filho de Deus, né? Por extensão, vamos dizer assim. Mas é uma diferença entre o filho de Deus, unigênito, primogênito dos outros, né? E a diferença é exatamente essa. Ele foi gerado, né? Ele foi gerado por Deus, né? Como que isso aconteceu? Nós não sabemos, né? Não tem como a gente falar, foi assim, foi assado, né? O problema do ser humano, Ângelo, que eu percebo muito, dos religiosos, né? É que eles querem humanizar a Deus, né? A gente quer colocar Deus como um ser humano. Deus não é humano, né? Na verdade, nós humanos somos parte de Deus. Por exemplo, por que você acha que existe o homem e existe a mulher? A Bíblia fala assim, ó, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, claro que nós entendemos Deus, né, Jeová, né, Yahuwah, como sendo masculino, né? Mas a Bíblia fala claramente que Deus, né, ele gerou Jesus, né? Como que ele gerou Jesus? Ele é mulher, né? A Bíblia fala que ele é um varão, né? Mas a Bíblia também fala que ele gerou Jesus. Vamos ver uma outra passagem? Só para finalizar o assunto. Passagem de Salmos, né? Primeiro, só encontrar o texto aqui é Hebreus. Hebreus fala sobre Jesus Cristo ser o Filho de Deus, né? Ah, Hebreus 1. Vamos lá. Aqui, ó. Hebreus 1:5, né? Hebreus capítulo 1:5. Diz assim, ó. Pois qual dos anjos disse ele jamais? Ou seja, nunca disse. Nenhum dos anjos Deus disse. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Em grego, gerei. De homens
que geram filhos, ser nascido. Tá vendo? Ser procriado de mulheres que dão à luz filhos. Gerar, fazer nascer, excitar. Na tradição judaica, de alguém que traz outros ao seu modo de vida, que converte alguém. De Deus ao fazer Cristo seu filho. Tá vendo? Então, Cristo ele foi gerado por Deus, né? Deus ele se foi criado, né? Não sabemos direito se foi criado ou se foi gerado, né? A Bíblia fala que, pelo que a Bíblia fala, a gente entende que ele foi gerado pelo Espírito Santo, né? Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Não só uma vez, né? Mas também quando teve no ventre de Maria também ele foi gerado por Deus. Deus era o Pai, né? E o Espírito Santo gerou ele na barriga de Maria. Na Bíblia, né? Antes não tinha Maria, né? Então antes ele não foi gerado numa barriga de ninguém, né? Nenhuma mulher, né? Vamos dizer assim. Mas ele foi gerado por Deus, né? Não sabemos como, onde, né? Nós só sabemos que ele foi gerado. O texto aqui fala, né? E agora vamos lá no outro texto, que é esse texto aqui, ele é a referência do Salmos, né? Salmos 2. Salmos 2. Sete. Salmos 2, 7. Vai valer a pena, viu? Vamos lá. Proclamarei o decreto do Senhor. Aqui está o nome de Deus, né? Tá vendo? Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Aqui já é a palavra hebraica, tá? Palavra hebraica. Como você está vendo aí, a definição, né? Da palavra hebraica. Qual é a definição da palavra hebraica? Dar à luz, gerar, parir, produzir, estar em trabalho de parto. Então, a palavra que aparece no hebraico original, né? Para aqui no Salmo 102, 7, se você for fazer o estudo a fundo, né? Do que a Bíblia está falando que Deus, ele gerou Jesus, te gerei. Te parir, né? Te produzir, te dei a luz. Hoje te dei a luz. Né? Aqui no hebraico, aqui, ó. Do lado aqui, ó. A referência é 303.000, né? 205. Essa aqui, ó. Aqui, ó. Essa palavra aí. Yelitihar. Yelitihar. Que significa hoje te dei a luz, hoje te produzir, né? Tá vendo? Então, ao analisar a Bíblia, é incontestável, né? É incontestável porque se a gente humanizar as coisas, né? Ah, mas Deus não pode ser mulher, Deus não produz não, Deus não é mulher e tal. Mas a gente tá humanizando, né? A gente tá colocando sentimentos humanos e a gente tem que aceitar a Bíblia como ela é. A gente não deve colocar nossa opinião sobre o que a gente acha que é, né? E a Bíblia fala que Jesus Cristo nasceu, né? Nasceu do Pai, né? Por isso que ele é o primogênito e o unigênito. O único gerado, né? Unigênito é o único gerado. O único gerado pelo Pai.
e primogênito é o primeiro, né? Então, não tem outro gênito, outro que foi gerado pelo Pai. A Bíblia fala, né, que os que vão reinar com Cristo são gerados pelo Espírito Santo, no novo nascimento, tá vendo? Aí já tá falando de outros seres que também serão gerados pelo Pai, né? Como que isso vai ser? Só na nova ordem para saber como que essas pessoas serão, né? A constituição física delas, né? A gente não sabe, mas são pessoas que também são geradas pelo Pai. Experimentam a morte hoje e esperam para ser ressuscitadas. E alguns serão transformados na vinda de Yeshua, a Mashiach, né? Quando ele voltar. Então, as palavras no hebraico nos ajudam a ter a ideia correta dos fatos, né? Quando a gente fala assim, ó, Jeová, ele criou Jesus, né? Não é uma ideia muito correta, né? Porque a Bíblia não fala que Jeová criou Jesus. A Bíblia fala que gerou Jesus, né? Tem uma passagem que você pode até me falar, mas tem uma passagem que fala, né? Jesus é o princípio da criação. Mas ele não está falando que Jesus Cristo foi feito naquela ocasião, né? Que ele nasceu naquela ocasião. Né? Uma outra ocasião eu posso até explicar o sentido daquela passagem. Mas na Bíblia, todas as referências no hebraico e no grego, como eu te mostrei, tanto no grego em Hebreus quanto no hebraico, né? Que são duas palavras diferentes, elas têm o sentido de gerar, dar luz, né? Como uma mulher dá luz a um filho. O que os tradutores fazem? Eles têm medo, né? A grande maioria deles tem medo. Alguns não. Vamos ver aqui, por exemplo, neste caso aqui. Vamos ver aqui, ó. As outras versões bíblicas, como que ela fala. Esperar um pouquinho, né? Ela abrir. Pronto. Ó, te gerei, te gerei, te gerei, te gerei, te gerei. Bem no finalzinho aqui, tá? Tô lendo aqui. Isso aqui são as traduções bíblicas, não vou estar recitando todos, que o vídeo já tá muito grande. Te gerei, te gerei, te gerei, te gerei, te gerei. Tenho gerado. Sou teu pai. Tradução é essa. Bíblia para todos, edição comum. Então é difícil, né? Explicar. Gerei, aí coloca sou teu pai. Para ficar mais suave na mente do ouvinte. Mas a Bíblia fala gerou. A palavra é gerou mesmo. Desde hoje sou teu pai. É igual a tradução do Novo Mundo traduz, né? Te gerei, 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 tenho gerado, tenho gerado, tenho gerado. Eu hoje te gerei, te gerei, te gerei. Tá vendo? A maioria das Bíblias respeitam isso, né? Essa aqui, você é meu filho, hoje é o dia do seu nascimento, né? Olha aí. Você é meu filho, hoje o gerei. Hoje eu gerei. Te gerei, te gerei. Eu o gerei. O dia que eu te honro como filho. Nada a ver essa versão. Tornei teu pai. É igualzinho a tradução do Novo Mundo. Te gerei, te gerei, te gerei. Tá. Isso aí. Dá pra ver que a maioria das Bíblias respeitam, né? Essa passagem bíblica aí de Salmos 2:7. Agora, vamos voltar lá naquele Provérbios para finalizar o nosso vídeo aqui. Tá muito grande. Então vamos lá. Rapidinho, né? Essa palavra aqui, ó. Então, essa palavra aqui, olha, ela aparece duas vezes no texto. Se você for analisar, ela aparece aqui e aparece aqui. Ela significa antes ou ainda não existiu. Então tá dizendo assim, ó. Ainda não existia. Significa, não ou não existir, tá vendo? Então, ainda não existia o, o torro,
não existia ainda o Torron, aliás, desculpe, Terron, né? Falei errado duas vezes, Terron. Ainda não existia Terron, ou seja, não existia abismo, não existia o abismo. Antes de existir o abismo, antes de haver o abismo, né? A outra palavra é essa aqui. Ó, aí não tem como você colocar assim, dancei, né? Tremi, trabalhei, estava em angústia de dor. Tem vários significados. Mas o melhor significado é não a questão de dar à luz, né? Porque ele não foi Jesus que deu à luz, no caso, né? Ele veio à luz, né? Como no caso aqui, trazido à luz. Ele foi trazido à luz. Então, antes de haver o abismo, no fundo do mar, no fundo dos oceanos, ele nasci. Fui dado à luz, vinha a vida. Aí a mesma palavrinha de novo, né? Essa aqui com essa é igual. Antes, tô falando a mesma coisa, antes do que? Antes das fontes de águas, né? Antes das fontes pesadas, antes das fontes pesadas de água, certo? Então o texto aqui, olha, tá certinho, tá vendo? Antes de haver abismo, eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas, ou fontes pesadas de águas. Essas fontes pesadas de água é aquela que eu expliquei lá, né? Que fica no fundo do abismo, né? Foi essas fontes aí, ó, Ângelo, que quando teve o dilúvio, que Jeová abriu elas de novo, né? Aí elas começaram a entrar água, e aí inundou, até, subiu o nível dos oceanos, né? Dos rios, e a terra ficou alagada, né? Então, antes de ter essas fontes de água aí, que era o fundo do abismo, aí que tá falando, Jesus Cristo tinha nascido. Eu nasci. 25 também fala a mesma coisa. Antes que os montes vieram depois das fontes. Tá vendo? Os montes vieram depois das fontes e das águas. Então, antes de vir os montes, esses montes aqui são os pilares da terra, a qual a terra está em cima, né? Então, antes desses montes serem firmados, e antes de haver esses montes, né? Outeiros é montes, tá vendo? Monte. Antes de ver esse monte, eu nasci, tá vendo? Então, a Bíblia é muito clara sobre isso, sobre o nascimento de Jesus, né? Ele nasceu, né? Nasceu duas vezes, né? A primeira vez foi quando ele nasceu, né? Nos céus, e que depois ele ajudou o Pai a criar tudo. E ele nasceu porque ele é filho mesmo de Deus, ele não é uma criatura. E depois, quando ele nasceu em Maria, né? Então ele nasceu de novo. Aí ele foi ressuscitado. A terceira vez foi a ressurreição, né? Que é o novo nascimento. A primeira ressurreição é o novo nascimento. Então, praticamente ele nasceu três vezes, né? Primeiro ele nasceu do nada, da inexistência total. Depois ele nasceu da barriga da mulher. E depois ele nasceu na barriga da terra, né? Estava no coração da terra, na barriga da terra. Deus fez ele nascer de novo, ressuscitar. Espero que esse vídeo possa te ajudar a entender por que eu acredito que Jesus Cristo ele é nascido de Deus, não é criado por Deus. Ele é filho, né? Não criatura. Ele é diferente de nós nesse sentido.